Boa noite, gente. Paz seja com todos. Abram as vossas Bíblias, por gentileza. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Eu sou pastor em Anápolis há 24 anos e agradeço muito a Deus por termos sempre as oportunidades de conhecer famílias, né? Conhecer, no caso, vocês. Agora que encontraram, dá uma olhadinha, por gentileza, para mim conversar um pouquinho e fazer uma introdução daquilo que eu quero falar. Nós, seres humanos, nós estamos vivendo em constante crescimento, num processo de evolução contínua. O nosso crescimento, ele sempre está baseado numa estrutura pessoal, naquilo que nós nos propomos a fazer, naquilo que nós propomos para nossas próprias vidas. O homem tende a crescer de forma contínua em todas as áreas. Se você pegar uma criança de meses de nascido, ela, através do processo natural, ela vai crescer. Mas a criança não pode apenas crescer, ela precisa crescer e precisa, de certa forma, de uma maneira equilibrada de evoluir. Então a criança cresce, mas ela também consegue evoluir. Ela não só vive naturalmente o processo do crescimento, mas ela também consegue viver o processo da evolução pessoal. E do processo da evolução pessoal, nós entendemos que a criança vai começar a aprender coisas que até então ela não sabe, até então ela não tem conhecimento. Então, não é apenas um crescimento biológico, é um crescimento do psique, do entendimento, da razão, da emoção, do self 1, do self 2, que é a razão e a emoção. Então a pessoa vai crescer em todas as áreas. Ela vai desenvolver um processo natural da vida. Se uma criança está no colégio, ela desenvolve como aluno, como aluna, porque ela vai crescer de forma contínua. Quando uma criança nasce, ela tende a nascer, logicamente, com 9 meses de gestação, porém, há algumas crianças que nascem de forma prematura. Na igreja onde sirvo como pastor, eu tenho médicos e eu converso muito com eles. E tem um ginecologista que ele já fez 10.460 partos. Eu gosto de conversar muito com ele sobre a vida, o início, aquilo que se encontra no começo de tudo. Eu aprendo coisas nesse sentido da medicina que me trazem uma orientação para a própria vida secular. Por exemplo, uma criança, para você entender, quando ela está no útero materno, o sangue dessa criança, ela não se mistura com o sangue da mãe. Daí então a razão pela qual o sangue de Jesus não se misturou com o sangue de Maria. O sangue de Jesus é um sangue puro, carmesim, celestial, sem nenhuma contaminação humana. E esse é o processo evolutivo. Depois essa criança nasce, a primeira coisa que o médico faz, ou a enfermeira, não é limpar a criança. No processo normal, é pegar a criança e colocar no seio da mãe, pegar a mãe e a criança, colocarem juntas. Aquele processo não é para criar afeto, mas é para que a criança adquira as bactérias saudáveis da mãe, para que a criança não tenha depois que pegar bactérias de outras pessoas que seriam nocivas ao seu próprio organismo. Então a primeira coisa que a criança pega são as bactérias saudáveis que a mãe possui, e essa criança então vai se tornar imune à bactéria de outras pessoas, como por exemplo das enfermeiras, como por exemplo do médico, como por exemplo de um parente que depois for lá visitar a criança. Então a criança nasce sem imunidade e ela consegue a imunidade, essa imunidade no sentido saúde biológica, através do adquirir as bactérias positivas da mãe. E ali então o médico pega de volta a criança, dá um tapinha no bumbum. Aquele tapinha não é para ver se está vivo, para ver se está morto. Aquele tapinha para que haja o primeiro UA, e o primeiro UA vai dizer que aquela criança está descolando os pulmões e respirando pelas primeiras vezes, os primeiros momentos fora
porque dentro do útero é alimentada pelo cordão umbilical. Então é um processo natural do início da vida, é um processo natural que todos nós passamos, processo natural da evolução, processo natural do crescimento. O que isso tem a ver com a Bíblia? Tudo. Principalmente o contexto que eu vou pregar para vocês. Porque nós estamos em evolução contínua. Nós estamos sempre querendo ir do ponto A para o ponto B, do estado original ou atual para o estado desejado. E tudo que nós fizemos na vida, nós estamos indo para algum lugar. O homem vive em transição. O homem vive em busca contínua de alguma coisa. Ele sempre vai querer aquilo que ele não tem. Existem dois tipos de raciocínios sobre o sentimento do ser humano. O primeiro sentimento é o platônico. Aquele homem, Platão, vai dizer que o homem ama aquilo que não tem. O homem tem prazer naquilo que não é dele. Então ele vai começar a buscar algo que ele não tem, porque ele ama. De certa forma, ele está correto. Porque quando este amor ele é de uma linha correta, de uma linha santa, Platão está correto. Por exemplo, pastor Antônio amou um projeto que ele não tinha fisicamente, tinha apenas no coração. Então quando eu tenho um desejo, um amor por algo que eu não tenho ainda, a filosofia vai trazer isso como amor platônico. Nós vamos trazer isso como propósito de Deus. Existe o segundo tipo de amor, que é o aristotélico. Aristóteles vai dizer que as pessoas amam e devem amar aquilo que tem, dar valor naquilo que tem. O amor aristotélico é contrário ao amor platônico. Ou seja, então o pastor Antônio amava, agora ama fisicamente, ama as ovelhas, ama o projeto de Deus, ama o que o Deus vivo dele fez por ele. Então, de certa forma, Aristóteles também está certo, porque agora o pastor Antônio ama uma coisa que é real, uma coisa que existe. Então, tanto o amor platônico quanto o aristotélico estão caminhando de forma correta. Mas nós chamamos isso, irmãos, de projeto de Deus. Nós chamamos isso de evolução de Deus para nossas vidas. Nós chamamos isso de objetivo de reino, objetivo de propósito com Deus, que vai nos levar do ponto A para o ponto B. Ninguém chega a lugar algum sem que antes consiga entender que é projeto de Deus, que é plano de Deus, que é objetivo. Eu tenho aprendido que onde houver propósitos, sempre haverá providência. Sempre haverá providência. É só você pegar Elias na torrente de Querite. Quando ele vai para lá, tinha um pouquinho de água, e os corvos traziam pão, traziam sanduíche, vamos dizer assim, porque era pão e carne todos os dias. E ali, quando a torrente secou, Elias vai para Sarepta para ser alimentado por uma viúva. A viúva faz para ele um pouquinho de bolo, de pão, e ela então, por aquele momento de iniciativa, ela tem provisão, porque ela caminhou dentro do propósito. Então, quando é que as coisas acontecem? Quando existe propósito. Quando existe propósito, então vai existir provisão. Vou te explicar rapidinho o que é propósito, para você entender o que é provisão. Na minha igreja, nós temos 3 irmãos que mexem com drogas. Escuta isso. Esses 3 irmãos, eles têm pontos de drogas na cidade de Anápolis. Eles são membros da minha igreja. E quando alguém precisa de uma droga, vai lá. Chega lá e conversa com eles, eles dão essa droga. Só que a droga que eles vendem, ela é lícita, porque eles vendem na drogaria. Eles são donos de farmácia. Então, quando essa irmã, assustaram, né? Quando essa irmã vende algum remédio, ela vende com propósito, mas ela vende drogas. Você quer ver uma coisa? Quem usou droga aqui hoje? Eu uso 3 vezes ao dia. Quem usou? Levanta a mão. Parece uma palavra escandalosa, né? Mas a droga que você usa, ela é lícita. Você compra na drogaria. Então, se você usa uma droga lícita, você usou no propósito. E se você usou no propósito, haverá uma providência. Amém ou não? Está me entendendo aqui? Estão comigo? Amém? Então, quando você entende o propósito, você também vai entender a providência. Exemplo, tem algum dentista aqui? Odontólogo? Algum? Não? Alguém já foi em dentista? Já foi? Qual é o problema do dentista?
Qual é o problema dele? Aquela maquininha, aquele motorzinho que começa fazendo assim, ó. Zzz, né? Tem irmão que fez até assim, até arrepiou aí. Aí você pede para ele assim: doutor, doutora, me dá um pouquinho de droga. E aí ela te dá o que se extrai, ela se chama xilocaína, que é uma anestesia que eles aplicam no seu dente. E aquela droga é tão gostosa, irmãos, porque ela te deixa com a boca de bobo, desculpa a expressão, mas te deixa sem dor, sem dor. E aí você pode extrair um dente, fazer um canal, porque você usou algo no propósito. Por quê? Porque é o processo de uma evolução com Deus. Agora escuta o que eu vou dizer aqui no texto que eu acabei de mostrar para você abrir, sobre crescer, sobre avançar. Olha o que Pedro vai dizer aqui, capítulo 2, versículo 1, diz assim: deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus o nosso Cristo. Amém. Pai, que a Tua palavra, que já é abençoada, possa ser revelada aos nossos corações, em o nome de Jesus. Ninguém cresce, ninguém consegue evoluir, ninguém consegue ser transformado vivendo em falsidade, ou em falsificação ideológica, ou em falsificação contínua. Quando Jesus está dizendo aqui, especificamente através, no caso Pedro, quando a palavra de Deus é expressa, está falando a respeito de um leite, chamado de leite não falsificado. Um leite que você pode tomar sem nenhum problema. 2 exemplos. Há mais ou menos uma década atrás, talvez um pouco mais, houve no Brasil o escândalo do leite. Quando se percebeu aquilo que de fato já existia, que eles colocavam soda cáustica no leite. E quando houve essa crise do leite, na verdade, apenas foi revelado aquilo que todos aqueles que mexiam com laticínios e algo do gênero já sabiam. E começou então novas regras. Nasce daí então outro tipo de leite, que é aquele que muitos de nós gostamos, que é o longa vida. Mas nasce também uma preocupação. Como que um produto que de um dia para o outro ele perde, o que foi que colocaram nele para que ele dure 30, 40, 50, 60 dias? E nós vamos começando a perceber que, sendo leite de vaca, de cabra, ou qualquer leite, tem uns que beberam já leite de égua, esses leites não são, de certa forma, adequados ao organismo do homem. Mas qual é o leite que não é falsificado? No início ele é conhecido como colostro, e depois como leite materno. E esse leite ele vai trazer os nutrientes necessários para o crescimento. Os médicos que conheço e o que tenho na igreja, se você é mãe, se você é avó, falar para ele que o leite da mãe não está sustentando, ele vai brigar com você. Porque vó tem mania de falar que o leite não está sustentando. E se você fala isso para o médico, ele vai começar a brigar com você, porque vai dizer que não existe produto mais rico do que o leite materno. Não existe produto mais rico do que o leite de uma mãe. E é um leite que não está contaminado, é um leite que não vai ter nenhum problema de falsificação, e é um leite que não vai ter nenhum tipo de aditivo para que possa trazer algum tipo de diarreia ou algo do gênero na criança. Então, quando alguém toma esse leite
chamado de leite não falsificado, pela palavra de Deus, vai trazer o crescimento adequado. E quando alguém toma esse leite, ele vai deixando para trás algumas coisas que não lhe dizem respeito, como aqui nós lemos, falsidade, como algumas coisas do malefício, como engano, como fingimento, inveja, murmuração. Porque quem toma o leite não falsificado, que é o leite do crescimento espiritual, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, não caminha com falsificações, não caminha com engano, não caminha com mentira, não caminha com inveja, porque o leite que o faz crescer é um leite materno do sentido espiritual, que dará crescimento contínuo, evolutivo, para você chegar ao propósito e, como diz a Bíblia, a estatura de varão perfeito. Então você vê essa turma se formando hoje. Eles estão no processo de evolução humana. Eles estão crescendo e buscando projetos e ideais para as suas vidas, planos, objetivos. E é um crescimento, é um desejo, é um alvo. O homem, ele busca na vida alguns insights. Ele tem ideias. Essa igreja não começou de um rabisco de papel normal. Ela começou de um sonho. Ela começou de um ideal, de um propósito. Eu tenho certeza que muitos papéis foram rabiscados. Eu tenho certeza que talvez em madrugadas, noites, alguém acordou e falou assim: não, vou fazer assim, vou fazer diferente, porque existe um propósito. E aí começou uma evolução, aí começou uma contínua evolução. Isto é crescimento, isso é transformação. Nós em nossas vidas vivemos um propósito de crescimento, de transformação. Nós, seres humanos, escuta isso, temos 82 bilhões de trilhas neurais. E desses 82 bilhões de trilhas neurais, nós não usamos nem 100. E quando você, por exemplo, vem para a igreja, e você se assenta no mesmo lugar sempre, isso te leva a uma situação de zona de conforto. Se alguém porventura chegar mais cedo do que você e sentar no lugar em que você gosta de sentar, você vai ficar no culto, mas vai ficar um pouquinho contrariado porque alguém sentou no seu lugar, porque você acostumou. Se você quiser criar novas trilhas neurais, você precisa fazer coisas que você nunca fez. Você precisa buscar em Deus projetos que você nunca realizou. Você precisa experimentar sensações que você nunca experimentou. Na psicologia fala que para cada uma das decepções que você tiver no dia, você precisa compensar com 3 boas coisas, 3 bons momentos. Se alguém te chateou no trabalho, chega em casa, brinca com o seu cachorro por meia hora, sai para tomar um café com o seu cônjuge, pega o seu neto pelo menos por meia hora. Se não tiver neto, filho. Se não tiver filho pequeno nem neto, pega do vizinho. Mas faz alguma coisa. Faz alguma coisa que te traga alegria, prazer. Crie novos caminhos neurais, novos pensamentos. Leia bom livro. Leiam partes da Bíblia. Por exemplo, leia Mateus, capítulo 1, capítulo 2. Ninguém gosta de ler Mateus, capítulo 1, capítulo 2, porque fala da árvore genealógica, e acha que não tem nada a ver, não tem nada que preste ali. Mas se você pegar capítulo 1 de Mateus, se você começar a ler, você vai perceber grandes coisas nessas 3 gerações de 14 líderes cada uma. Você vai entender que Deus faz milagres até na árvore genealógica de Jesus Cristo. Como, por exemplo, pegar uma prostituta na árvore genealógica de Jesus, por nome de Raabe, e a tornar tataravó de Jesus. Raabe, ela pertenceu à árvore genealógica quando ela teve a iniciação dentro do propósito de Deus. Então você vai entender que quando você busca novos caminhos, você é desafiado por alguma razão. Você é desafiado por algum princípio. E Deus, de certa forma, Ele fala isso para nós. Ele fala: crescei na graça
e no conhecimento. Ele fala para você buscar crescimento na sua vida. O texto que eu acabei de ler, Pedro está dizendo: olha, tomem o leite não falsificado. O versículo 2 vai dizer especificamente: desejai afetuosamente. Desejai afetuosamente. É um desejo, é uma vontade, é um querer. Como meninos novamente nascidos. Eu tenho 2 netos. O senhor tem neto, pastor Antônio? O senhor tem um. Está chegando outro aí. Eu acredito que é um dos melhores momentos de um pai. Porque avô, para mim, é um pai estragado. Para mim. Eu. Porque o meu neto faz comigo o que os meus filhos não faziam. Falando de mim. Então avô para mim é um pai estragado. Amém ou não, irmão? Mais ou menos, né? Tem avô que é duro na linha também. Mas quando eu estou com os meus netos, hoje mesmo, tem uma semana que eu não os vejo, hoje à noite eles estão lá em casa. E o meu filho mandou um áudio para mim, um vídeo dizendo, e o meu neto lá atrás no carro, meu filho gravando um vídeo, e o meu neto falando assim: eu estou com tanta saudade do vovô Adeilson. A primeira coisa, o meu neto não tem interesse nas coisas, irmãos, não tem interesse. Quando ele chega ali em casa, ele fala para mim assim: o que o senhor comprou de presente para mim? Mas ele não tem interesse nenhum, em nada. Ele fala isso porque ele tem que falar. Porque na verdade sou eu que compro. E aí você vai buscar novas sensações. Porque uma criança, ela busca afeto. E o texto que Pedro escreve diz assim: buscai afetuosamente como meninos nascidos de novo o leite. E esse leite é Deus, Jesus, Espírito Santo, a palavra de Deus para nossas vidas. Sem essa palavra você não é nada, eu não sou ninguém. Sem essa palavra nós não vamos ter condições de crescer. Nós estaremos de certa forma sem a imunização. Não seremos imunizados. Qualquer doença lá fora vai nos pegar, vai nos matar, que é o mundo. Mas nós, com o leite da racionalidade, com o leite não falsificado, com a palavra de Deus, nós estaremos imunes a qualquer ataque do mundo, a qualquer ataque de Satanás, a qualquer investido do diabo. Nós estaremos protegidos e vamos crescer para a glória de Deus. E é esse crescimento que nós precisamos. E é disso que nós necessitamos. E eu, para encerrar minha fala com 20 minutos de palavra, eu quero que você coloque no seu coração esse desejo ardente de melhorar sempre. Esse desejo ardente de ser aquilo que você nasceu para ser. Talvez você esteja aquém daquilo que você deveria estar. Quando os meninos e meninas subirem neste altar para formarem como capelães da Alcebras, é mais uma etapa da vida deles que eles venceram. É mais um momento de crescimento. E quando eles chegarem no hospital, num presídio, quando eles chegarem num orfanato, quando eles chegarem em qualquer lugar de necessidade, num colégio, como capelães escolar, que eles chegarem e se apresentarem como capelães da Alcebras, com um projeto de ajudar voluntariamente, as portas se abrem. Porque aqueles que vão receber essas pessoas sabem que eles fizeram curso e eles sabem como tratar pessoas, como funciona tratar pessoas. É por isso que nós estamos sempre na evolução, na busca de uma melhora. E nós temos que crescer continuamente. Por isso Pedro vai dizer isso para você e para mim. Buscar crescimento, beber do leite não falsificado, beber do leite genuíno, aquele colostro espiritual, aquele leite materno espiritual, que vai fazer você crescer, melhorar como pessoa, como profissional, melhorar como pai, melhorar como mãe, melhorar como filho, como membro, como ovelha. Aqui não tem não, mas em Anápolis tem as ovelhas da lã arrepiada. Aqui as ovelhas têm uma lã bem lisinha, lá tem umas lã arrepiada. E aí a gente tem que tratar. Falar: ó, você está tomando leite errado. Você está tomando leite que não... Esse leite seu é de saquinho. Esse leite seu é longa vida. Vamos voltar para o leite materno, vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos crescer como se deve crescer. Vamos buscar o propósito de Deus. Pedir a Deus que te abençoe, abençoe a sua família. Não é isto?
É ou não é verdade, irmãos? Então é esse leite que nós vamos buscar para o nosso crescimento, para nossas vidas. Amém? Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus.